A bola não para e está no ar para você que acompanha através da Live TV, canal 527 da Claro, quem é de São Paulo, Grande São Paulo e Baixada Santista. Você é do Grande ABC, canal 526 na Vivo TV em São Paulo 609. Live TV também no Instagram, Live TV SP, no YouTube, Live TV São Paulo. Tá lá no YouTube, se inscreva no meu canal, canal do Fred Júnior. Toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. Hoje recebendo um convidado para a gente falar muito de doping, de área médica, né? Cada vez mais, né? A parte da medicina esportiva crescendo com especialidades, com assuntos importantes. A gente tem não só no futebol, mas a gente teve há pouco aí os Jogos Olímpicos em Paris e, claro, muita discussão, né? Sobre doping, sobre reações, sobre contusões, né? Sobre procedimentos médicos cada vez mais importantes e decisivos para a carreira de um atleta, né? Para o bem e para o mal. Então a gente vai falar a respeito disso com o doutor Bernardino Santi, que é nosso convidado aqui do A Bola Não Para, que é ortopedista, mas muito ligado ao esporte olímpico, ao futebol. Conheci o doutor Bernardino trabalhando no futebol, né? E ele gentilmente vindo aqui ao A Bola Não Para. Doutor Bernardino, prazer recebê-lo aqui, tudo bem? Tudo bem, Fred Júnior, prazer estar aqui, agradeço demais o convite, sempre é bom falar de esporte, falar daquilo que a gente conhece em relação à área da medicina do esporte. E vamos lá, vamos responder aquilo que você precisa saber ou gostaria de saber. E então, não só eu, achei um assunto em geral, que é realmente assuntos que movimentam todo o público que está assistindo a gente agora. Doutor Bernardino, antes disso, quanto tempo já na área da medicina esportiva? Bom, eu sou médico, vou fazer agora 41 anos de formado como médico. 41 anos. E na área da medicina do esporte, eu estou desde 90 praticamente, porque, bom, eu sou do esporte desde os 5 anos de idade. Comecei a treinar judô com 5 anos de idade, e aí depois eu comecei a participar de outros esportes. Eu tive um professor chamado Pedrão, que foi o técnico do João do Pulo, ele foi o nosso professor de educação física numa escola pública, e ele falava assim, ó, futebol todo mundo joga, vocês vão fazer outras coisas. Então a gente aprendeu a jogar handball, basquetebol, voleibol, fazia atletismo, fazia o revezamento. Enfim, ele nos deu a base do esporte e a gente aprendeu a gostar. E de quebra, como eu não sabia jogar futebol na linha, acabei jogando de goleiro, né? Aquele que não sabe jogar vai de goleiro. E eu posso dizer que eu me dei relativamente bem. Acabei jogando na seleção da faculdade, algumas competições aí quando jovem. Enfim, sempre fazendo parte de alguma coisa do esporte. Depois entrei na faculdade de medicina. E aí, quando chegou lá pelo terceiro, quarto ano, eu comecei a pensar em qual especialidade eu faria. Eu queria fazer alguma coisa cirúrgica e ligada de preferência ao esporte, né? Então, medicina e esporte sempre foram minhas paixões, né? E aí eu acabei optando pela traumatologia. Depois fui fazer a pós-graduação em medicina do esporte, mestrado em controle antidoping. E desde 90 eu entrei na área de medicina do esporte, fui convidado concomitantemente para trabalhar no Juventus, ali da Moca. No Moleque Travesso. No Moleque Travesso. E também eu comecei a trabalhar nos projetos e nas missões olímpicas ligadas ao boxe e, posteriormente, às artes olímpicas, às artes marciais olímpicas, a partir de 90, 91. Então, eu já tenho mais de 30 anos aí nessa rodagem, né? E, graças a Deus, consegui fazer bastante coisa na minha área, na minha profissão. Eu posso me sentir, assim, me sinto bastante realizado em relação. E as pessoas ainda continuam me convidando para as coisas, para trabalhar, para orientar, para fazer consultorias, né? Hoje eu estou numa entidade internacional, né? Já é o upgrade daquilo que a gente faz em relação ao boxe, em relação a missões olímpicas também. Sim. E já estamos nos encaminhando aí para aposentadoria. Temos mais alguns anos ainda, mas vamos lá. Tem lenha para queimar ainda? Estamos preparando, obviamente, os nossos sucessores, os jovens médicos, né? Hoje a medicina do esporte, eu posso dizer que é uma especialidade que se tornou importante. É uma especialidade que existe desde a década de 50, que era esportes de atividade física. Mas ela nunca teve realmente um destaque como as pessoas fazendo a especialidade. Na minha época ainda, a gente fazia um curso na Universidade de São Paulo, de pós-graduação, e depois a gente fazia os TCCs e acabava recebendo a especialidade. Hoje nós temos as residências, temos uma prova muito difícil,
que hoje essa prova ela é aplicada pela Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e do Exercício, da qual eu sou diretor hoje. Então, hoje ela é uma especialidade que engloba realmente pessoas que acabaram indo de encontro àquilo que é o esporte mesmo, que é o médico que atua diretamente no esporte. Então, é uma especialidade que se tornou muito importante no Brasil e no mundo. Né? E, aliás, também com as pessoas praticando mais o esporte, né? Então, é uma área que não atende só atletas, pessoas que vivem profissionalmente, né? É o que eu ia falar. A medicina do esporte, ela engloba o atleta diletante, amador, aquele que gosta de fazer a prática esportiva, e o atleta de alto rendimento, né? Eu sempre costumo dizer que o atleta de amador ou atleta saudável, de alto rendimento, já não é tão saudável assim, porque é o indivíduo que vai até o seu limite, às vezes até ultrapassando o seu limite, e acaba tendo alguns problemas orgânicos. Quando eles encerram as carreiras, eles geralmente têm as sequelas daquela prática de atividade, e nós aqui da Medicina do Esporte estamos exatamente aqui para amenizar esses problemas, tratar, criar situações de prevenção. Enfim, hoje nós temos uma tecnologia aplicada à medicina do esporte, nós temos a inteligência artificial, que também está na medicina do esporte, os diagnósticos são feitos precocemente, a fisiologia do esporte hoje consegue antever o atleta que está virando o fio, com isso você consegue poupar, e eu posso dizer que um dos melhores departamentos hoje que faz isso é o do Palmeiras. Não é porque eu sou palmeirense, mas realmente... Por acaso, né? Mas realmente são profissionais muito capacitados. Quem conhece hoje o núcleo de saúde e desempenho e performance do Palmeiras sabe do que eu estou falando. Então, às vezes, até tem os meus grupos lá do Palmeiras, né? Que a gente tem, os cornetas. Não, os amendoins. Não, porque o Abel errou, ele podia ter escalado A, B ou C. E a gente sabe que o jogador está virando fio. Então, o treinador, e o Abel é muito inteligente nisso, ele capta todos os dados que são coletados pela sua equipe, né, multiprofissional, que chegam à mão dele e falam, olha, esse atleta está virando fio, vamos dar um tempo, vamos colocar o outro, né? Eles têm um scout muito desenvolvido, eles têm um chip realmente que acaba avaliando o trabalho semanal do atleta. Então, a gente pode dizer que hoje todas essas ciências estão englobadas na medicina do esporte e no esporte como um todo. Né? Aliás, a medicina esportiva do Brasil é referência no mundo, né? É exatamente isso que eu ia falar. Nesses anos todos de Jogos Olímpicos dos quais eu participei, eu tinha um orgulho, né, de às vezes receber colegas de outros países que vinham na nossa missão, na missão brasileira, trazendo casos para discutir conosco. Tamanho respeito que as pessoas, e eu posso dizer que são dos 5 continentes, que traziam para nós os problemas, e nós, claro, muito prazer e muito gentilmente colaborávamos com os colegas de outras partes do mundo, e muitas pessoas vêm aqui se tratar conosco. Atletas que estão fora do Brasil nos ligam perguntando, pedindo opiniões, perguntando sobre doping. Então, eu posso dizer com orgulho que a medicina do esporte do Brasil, se não é a melhor, está entre as top 3 ou 5 do mundo, com certeza. E Olimpíadas, quantas Olimpíadas, doutor Bernardino? Bom, eu estou em missões e projetos olímpicos desde 92, então se vão aí 6... Desde Barcelona, 92. 92, então umas 7 Olimpíadas, 6, 7 Olimpíadas, talvez até mais. Mais ligado ao boxe, né, doutor Bernardino? Eu comecei ligado ao boxe, e quando eu acabei ficando incorporado ao Comitê Olímpico Brasileiro, eu acabei tratando de todas as demais modalidades, e especificamente acabei enveredando pelos esportes de combate. Então, boxe, taekwondo, luta olímpica, esgrima. E algumas vezes atletas do judô que estavam ali buscavam a nossa ajuda para a gente poder tratar, né? Então, eu posso dizer que hoje, depois fui para o MMA, então eu posso dizer que hoje no Brasil talvez eu tenha a maior casuística de artes marciais seja comigo, apenas porque eu estou há mais tempo, né? Eu estou há mais tempo com competência, porque se fosse mais tempo, mas não fosse bom... E tem isso aí, a gente vai aprendendo, vai incorporando conhecimento, vai passando conhecimento, e graças a Deus tudo deu certo. Doutor Bernardino, uma coisa do boxe olímpico, sempre teve o capacete, tem que usar, não tem que usar, é melhor de usar do que não usar. Qual é a opinião a respeito? O que o senhor já ouviu? Qual é a opinião a respeito do capacete nos Jogos Olímpicos? Boa pergunta. Eu participei de jogos com e sem capacete. As pessoas acham que o capacete protege
o cérebro. Não, o capacete não é para isso. Aliás, o cérebro não tem como você usar uma armadura, né? Ele está dentro de um container rígido, que é o crânio, e, portanto, qualquer movimento mais forte, o cérebro ele faz o seu movimento, aquele chacoalho dentro da cabeça. Então, a única forma de você evitar isso é o treinamento, a esquiva, o treinamento constante. E, aliás, para quem sabe, conhece boxe, sabe o quanto é difícil acertar o adversário. Verdade. Porque a esquiva é muito eficiente. Então, para o cérebro, não é o capacete. O capacete é utilizado para diminuir o número de cortes. Tá. Se você for perceber, e as estatísticas estão aí para mostrar, quando você tinha o uso do capacete, o número de cortes caía substancialmente. Quando você retirou o capacete, como foi agora o que aconteceu em Londres, você aí tem um aumento substancial do número de cortes. E aí o que você faz? É aí que entra a figura do médico do esporte, porque essa foi uma discussão que nós tivemos entre os médicos do mundo todo e depois com os nossos treinadores. É mudar a postura do atleta lutar. Então, quando você está com o capacete, o atleta ele faz um combate muito mais próximo. Sim. Porque ele está com o capacete. Quando ele está sem o capacete, ele faz um combate muito mais distante. Ele se protege mais. Protege mais e, obviamente, o ataque é muito mais... até menos eficiente, porque você está mais distante. Sim. Né? E você tem, obviamente, uma redução do número de cortes. Porque os cortes também podem causar problemas no sentido do sangramento intenso, enfim, tirar o atleta da competição, da luta seguinte. Então, o objetivo do capacete é simplesmente os cortes. Para que as mulheres usam com capacete. Sim. Né? Até a mulher tem aquele a mais, que é a estética, né? Enfim, a gente entende. Um cuidado maior. Um cuidado maior. Os juniores e os cadetes também. Então, é só o principal, o adulto masculino é que combate sem o capacete. Uma outra discussão em relação ao boxe, se vai ou não vai continuar na próxima Olimpíada em Los Angeles, né? É uma discussão muito grande. Boa pergunta, Fred. Para que as pessoas entendam o que aconteceu. Eu fui médico da IBA, da International Box Association, por muitos anos, né? Por décadas até, eu diria. E, em determinado momento, houve um problema muito sério no compliance, na parte financeira. Tivemos um problema político, porque o presidente da IBA é russo. E aí nós tivemos o problema da guerra. Houve uma pressão por parte do Comitê Olímpico Internacional para que as federações impeachassem o presidente russo e pusessem outro presidente. Isso não foi acatado e a gente entende que existe aí todo um problema de dinheiro muito grande. O presidente da IBA é um multibilionário russo que é dono de fornecimento de gás. Então, muitos países do mundo dependem desse dinheiro. Então, obviamente, houve aí uma cisão. Aí o que se fez? A maioria, assim, 40 e poucos países saíram da IBA para formar uma nova entidade, o World Boxing Association, da qual eu faço parte hoje. Eu fui convidado para fazer isso, né? Só que o que acontece? Para você ser filiado ao Comitê Olímpico Internacional, você precisa de 50 países. Sim. E nós não temos ainda. Então, como o boxe não poderia ficar de fora dos jogos por ser um esporte tradicional, muito tradicional. Imagina sem boxe. Então, o Comitê Olímpico Internacional pegou a organização para si, né? Então, eles formaram uma unidade que seria a unidade organizadora do boxe pelo Comitê Olímpico Internacional, que no final era composto por 80% de pessoas que vieram do boxe, que entendiam de boxe, só que estavam sob o comando do Comitê Olímpico Internacional. Então, o Comitê Olímpico Internacional acabou ditando as regras, os pré-olímpicos e toda aquela formação dos que iam competir. Esperamos, isso deverá acontecer, que em Los Angeles a World Boxing já esteja sob o guarda-chuva do Comitê Olímpico Internacional e aí, a partir daí, a organização será dessa nova entidade. Nós estamos conversando com o Dr. Bernardino Santi, que é o nosso convidado aqui no A Bola Não Para. A gente vai para um rápido intervalo e a gente vai voltar para falar com o Dr. Bernardino Santi um assunto super importante que é o doping. Ele é um dos especialistas para poder falar desse assunto que sempre cerca o esporte mundial, né? E a gente sempre vê casos aí emblemáticos, históricos, né? Na vida olímpica e também no nosso futebol. Então a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos aqui no A Bola Não Para.
A Bola Não Para está de volta para você, que acompanha através da Live TV, canal 527 da Claro, você que está em São Paulo, Grande São Paulo, Baixada Santista, canal 526 para quem está no Grande ABC e também para você que está ligadaço aí na Vivo TV, canal 609. Tem também o Instagram Live TV SP, YouTube Live TV São Paulo e meu YouTube, canal do Fred Júnior, se inscreva lá. Estou esperando você para acompanhar A Bola Não Para, toda semana uma entrevista inédita falando de esporte. Para você, receber o Dr. Bernardino Santi, médico, né, experiente, já viu muita coisa acontecer em todas as modalidades, no futebol, no boxe, como ele citou, em outras modalidades esportivas olímpicas. O Bernardino Santi é uma das referências aí, quando a gente tem que falar também desse tema que a gente vai começar agora, doping. Dr. Bernardino Santi, você foi para esse lado também, né? O senhor foi para o lado do doping, no sentido de buscar informações, de buscar conhecimento do doping. Hoje a gente tem um cerco muito maior, né? Agora tem os testes de surpresa que acontecem, vão pegando aí alguns casos também importantes. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse trabalho feito para ser o esporte limpo mesmo, porque o doping realmente é algo que mancha a imagem daquilo que a gente fala como o esporte. A gente sabe que o esporte de alto rendimento não é saúde, mas a imagem vendida é que seria saudável o esporte. E o doping é uma trapaça para você ter um desempenho esportivo melhor. Olha, é claro que quando você faz a especialidade em medicina do esporte, um dos tópicos que o médico do esporte não precisa dominar, mas ele tem que ter um conhecimento importante, é o controle antidopagem, porque ele vai estar lidando com atletas, vai medicar esse atleta, enfim, ele vai estar em várias situações em que o atleta pode acabar se envolvendo acidentalmente ou propositalmente num problema de doping, né? Eu posso dizer que o doping existe desde os primórdios, né? Eu até costumo brincar no início das minhas aulas que o primeiro caso de doping foi quando a Eva deu a maçã para o Adão. Foi o primeiro caso de doping da humanidade. E a partir de então, as pessoas, os próprios atletas da antiga Olimpíada usavam chás de cogumelo, usavam unguento, passavam óleo no corpo para que escorregasse durante a luta, enfim, vários artifícios eram utilizados. Então, isso não é novo, né? Aí, a partir dos jogos modernos, havia um uso escancarado de vários tipos de estimulantes, esteroides, etc. Aí houve a mistura da política, infelizmente, na ditadura alemã, da Olimpíada de 36, ela tentou usar o esporte como propaganda política. Depois aquilo veio a polarização socialismo-capitalismo, em que principalmente os países do bloco socialista se utilizavam desse artifício do doping para ganhar competição, para provar a supremacia do sistema econômico-político de um em relação ao outro. Caindo o muro de Berlim, de 89, começaram a entrar as marcas, o dinheiro, o interesse financeiro, enfim, todos os contextos acabaram desembocando para a utilização desse tipo de artifício, né? Na verdade, como existiu o controle antidoping na década de 50, já com o uso de esteroides, etc., somente em 68, nos Jogos do México, é que se criou o primeiro código e a primeira listagem de controle antidoping. Aliás, no México, o doping foi até curioso, que foi de cerveja, né? Por terem bebido cerveja. Até o álcool estava banido. Né? Na verdade, primeiro foi uma competição teste em 66, na Copa da Inglaterra. Oficialmente foi em 68. Bom, enfim, por conta de todo esse tempo que passou, não havia uma padronização de procedimentos. Né? Por exemplo, na Holanda, as drogas recreativas eram liberadas, quando vinha para os jogos, eram proibidas. Então, estava uma maior confusão. Por isso se criou a WADA, que é a Agência Mundial, em 99. Em 2003, ela foi instalada em Copenhague, eu estava lá na instalação, e os países que pretendiam competir assinaram esse documento e o Brasil é um signatário. Então, a partir de então, todos os países que querem participar dos Jogos Olímpicos estão sob a guarda-chuva do Comitê Olímpico Internacional, respeitam as regras da WADA. E aí começaram a se criar os códigos, as listagens e todas as coisas que... os kits, né, as padronizações, os oficiais treinados foram sendo criados para que houvesse o jogo limpo, que é esse o escopo do controle antidopagem, e depois de lá pela metade do século XX, dos anos 2005 e 2006, começaram a ser criadas as NADOs, ou seja, as agências nacionais, e a nossa foi criada muito mais recentemente. E essas agências nacionais são aquelas que regulam, sob os governos mundiais, os controles antidopagem dos atletas. Então, criou-se um sistema, né? E aí, a partir daí, vieram os testes fora de competição, como você falou. Sim. E esses testes são muito importantes, são os chamados testes surpresa. Então, os atletas eles são obrigados a se colocar
se cadastrar, né? Alguns atletas que são escolhidos pela OADA. Então, você pega lá os top 3 do boxe do Brasil, pega esses top 3 e coloca na lista. E assim todos os esportes... Normalmente os destaques das modalidades são das modalidades do mundo todo estão naquela listagem. E aqueles atletas são obrigados a declarar as 24 horas do dia dele. Onde ele vai estar em tal lugar, fazendo o quê, vai estar fazendo uma entrevista no Fred Júnior, enfim, naquele pode tal ter dia, um cara aqui pode para fazer... aparecer um na porta aí e falar, para ver se está. Se o atleta não estiver onde ele referiu, é uma falta. Ele tem direito a 3 faltas, e aí, a partir daí, isso é mandado para o tribunal. Enfim, o atleta ele tem que ser profissional e consciente daquilo que ele está fazendo. Porque, realmente, hoje os controles são muito rigorosos. Você tem aí laboratórios que são credenciados para isso, são 32, 33 no mundo todo. Não adianta você fazer um laboratório importante aqui em São Paulo, porque não vale, tem que ser naquele laboratório credenciado. E criou-se um sistema que eu posso dizer que é assim, plenamente eficaz. Todos os anos o código e as listagens são renovados. Então, lá por setembro, outubro, as pessoas se reúnem e em janeiro é publicado o novo código. E todo ano tem o congresso da OADA, que geralmente é em Lausanne. Em março do próximo ano nós teremos um congresso, eu estarei nesse congresso, que é quando nós revisamos algumas substâncias, revisamos alguns procedimentos, porque existe também o compliance, existem regras a serem seguidas, enfim, tudo isso vem para trazer justeza nos jogos, porque infelizmente você tem o bom e o ruim sempre em todas as atividades humanas, né? Doutor Bernardino, a gente tem visto de uma forma mais comum aqueles que caem no doping por usarem remédios manipulados. E aí sempre com aquela... eu fiz lá numa farmácia, eles garantiram que era tudo certinho, procedimento, e aparece algo que é uma substância que está listada no doping. Claro, alguns realmente aconteceram isso. Mas tem outros que podem estar usando essa desculpa para se mascarar outras substâncias? Olha, existe uma frase que ela é objetiva. O atleta é responsável por aquilo que ele toma. A partir do momento que ele sabe daquilo e ele assina termos, não tem como usar isso como desculpa. Então, ele tem que ter em mente o seguinte, ele tem que usar o médico da sua confederação. Se ele não usar um médico da sua confederação ou for um médico seu, ele tem que comunicar os medicamentos que lhe foram prescritos. E os remédios manipulados também têm que ser feitos, manipulados em laboratórios de confiança, com credibilidade. Então, essa desculpa não cola mais. Isso realmente, porque o atleta hoje ele recebe muita informação. Eu posso falar pelos meus atletas do boxe que a gente tem palestras constantes com eles. Então, já aconteceu, e em geral, os atletas às vezes me ligam de outro lugar do mundo, do outro lado do mundo, às vezes 3 horas da manhã, toco o meu celular, o atleta está no Japão, e ele, eu fui no médico, está com uma dor de barriga, ele me prescreveu tal coisa. Lógico, o nome comercial pode mudar, mas o que tem dentro da fórmula? Manda para mim, eu dou uma olhada e falo, isso pode, isso não pode. Então, nós estamos conseguindo criar uma cultura, pelo menos aqueles atletas com os quais eu trabalho, que é para consultar. Porque não adianta falar que você não sabia. Existem casos lapidares. Por exemplo, teve um atleta uma vez de um time de futebol importante que chegou em casa com dor de cabeça e falou para o avô, estou com dor de cabeça. O avô deu um diurético para ele, porque melhorava a dor de cabeça do avô, porque ele era hipertenso. E deu um diurético que o atleta tomou e acabou sendo pego no doping. Então é importante que o atleta não tome o remédio que a mãe, ou que o vizinho, ou que alguém falou. É perguntar para o médico. Até para uma simples dor de cabeça. Tem remédios muito bons, não vou falar marca para não criar problema, mas tem remédios muito bons para pessoas normais como nós. Sim. Mas o atleta não pode tomar qualquer remédio para dor de cabeça. Tem alguns que estão na lista e estão proibidos. Então precisa tomar muito cuidado e perguntar sempre. E nós tivemos casos emblemáticos, né? O chá de coca do Zete, a Malrimage, que foi um produto... Uma pomada. Uma pomada, eu participei desse caso aí também. Da Malrim. O Cielo também foi medicar em farmácia. Na farmácia não ficou tão bem caracterizado, mas eles compraram um pote enorme de comprimidos e todo mundo foi tomando dali, que nem passarinhos. E realmente depois se comprovou que houve a contaminação. No caso da Malrimage, ela usou uma pomada sem intenção nenhuma, que aqui continha Clostebol, que é um esteroide anabolizante. Que, aliás, foi uma pomada estética até, porque foi a doutora Lídia Cogos, que até na época era consultora na Jovem Pan, quando eu trabalhava. Exatamente. Como ela fazia a depilação, formava o ferimento, passava a pomada e aquilo lá absorveu. O Clostebol,
não tem aquela função assim adequada. Vai ter um ganho esportivo. É que está no grupo. Então, por isso que ela foi pega. Eu participei da defesa dela, inclusive na época. E ela até largou mão, porque ela na época estava grávida da Sofia, Sim. da menina dela. Sim. Eu conheci a menina dela e acabou largando mão. E tanto é que depois de Pequim ela foi medalha de ouro. Né? Eu até tenho uma foto com ela, legal. Sabe, nós nos tornamos amigos. E foi um erro no sentido de... Ela não fez proposital para ganhar. Não foi. E o Zete foi a mesma coisa. Tanto é que hoje os atletas já não tomam esse chá. Vai na Bolívia, chá de coca Mas não. Aí, contou muito o perfil do atleta, né? Sim, porque o Zete realmente era um cara de retidão. Não tinha nada a ver com a situação e ficou comprovado que era aquilo mesmo. Mas é incrível, né? O atleta tem que estar atento na alimentação na e alimentação, também suplementação, porque os suplementos também podem ter. O suplemento é um problema à parte, porque muitas vezes no consultório, aí falando do atleta diletante, ele vai lá, começa a fazer uma atividade física, claro, ele faz o exame médico e fala, doutor, e aí, eu posso tomar um suplemento? Aí a primeira pergunta que eu faço, você come direito? Porque ele já quer tomar um suplemento, mas ele come lanche, fast food, né? Pizza, que é bom, sábado à noite uma pizza. Mas se você quer fazer uma atividade, você tem que ter um pouquinho de disciplina alimentar. Então, o suplemento é importante, mas tem que saber que o médico é que tem que prescrever, tem que conversar com o seu médico do esporte, com pessoas que tenham realmente a capacitação e boa intenção. Porque tem muita gente também, muito coleguinha, que prescreve esteroides anabolizantes. E vou aproveitar aqui o seu canal, porque nós lançamos, o Conselho Federal de Medicina lançou uma resolução atual, 2.333 em 2023, regulamentando a utilização por parte de muitos médicos que usavam de forma errada, inadequada e, claro, com fins financeiros, né? Infelizmente, nós temos maus profissionais e que garantem que dá certo sem problema nenhum para o corpo. E isso é uma mentira deslavada, né? Esses profissionais, infelizmente, são desonestos e essa regulamentação veio para realmente pegar no pé. O esteroide anabolizante ele é utilizado para doenças muito específicas. Ele tem a sua utilidade na medicina, mas tem que ser usado de forma muito adequada, não é da forma indiscriminada como está sendo feita hoje. A gente está na parte final e a conversa do doutor Bernardino poderia dar outras edições, mas eu estou na parte final, doutor Bernardino. Só o caso do Gabigol, que é um caso emblemático, porque no caso dele ele não foi testado positivo. O que pôde atrapalhar e dificultar o exame, né? Ele não foi um cara educado, né? Não foi disciplinado. E ele está aí para ser julgado, ainda não está com um efeito suspensivo para poder jogar, mas é um caso emblemático que ele pode pegar um gancho aí, ou pelo menos manter-se a punição que ele tem até o ano que vem, até abril de 2025. É algo emblemático também como um exemplar para os atletas, né, doutor Bernardino? Olha, é claro que eu não vou falar especificamente do caso, porque eu não estava no local. Sim. Então nós vamos falar sempre de uma forma genérica e através das notícias que nós recebemos e que, obviamente, alimentam o contexto. O atleta tem que entender o seguinte, além de ele conhecer e não tomar medicamentos que são proibidos, ele tem que obedecer regras e obedecer uma espécie de um ritual. Então, quando ele está numa estação de doping e tem um oficial que está fazendo o controle, ele tem que respeitar as orientações que o oficial dá para ele. Então, por exemplo, se você vai fornecer o material, você tem que estar sob a supervisão direta, ou seja, o atleta vai fornecer o material, urinar, e o oficial vai olhar a urina saindo de dentro do aparelho urinário. Ele tem que olhar. Não cabe aí nenhum tipo de piada sexista, nenhum tipo de gracejo, nenhum tipo de desrespeito. Não cabe, isso não pode ser feito, porque o oficial é um profissional que está ali, obedecendo às suas funções, e ele, obviamente, está tratando com todo o respeito e com todo o profissionalismo. E o atleta tem que fazer o mesmo. Então, esse tipo de coisa não pode acontecer. Ele não pode, por exemplo, querer dar um material na mão do oficial. O oficial não está autorizado a pegar a urina, ele tem que ele próprio manipular o seu material. O médico que está com o atleta tem que respeitar também as orientações do DCO. Enfim, tudo isso é relatado. Quando você tem algum tipo de não conformidade, algum tipo de inconveniente ou até discussão, isso é relatado pelos oficiais que são treinados para isso e isso é remetido para as autoridades e eventualmente para o tribunal que vai julgar. Então, é importante que se saiba que o atleta ele tem que fazer tudo aquilo que é orientado porque existe um ritual que deve ser cumprido. Isso é estudado
assim, muito estudado pela UADA. Por exemplo, eu falei, a urina não pode ser manipulada pelo oficial, para que ele não seja acusado de ele ter colocado alguma coisa dentro da urina. Então, isso tudo tem uma razão, tem um porquê. Doutor Bernardino, quem está assistindo e quer saber um pouquinho mais, o que pode acompanhar do senhor aí nas redes Bom, sociais? eu tenho canal? lá o meu Instagram, que é @SantiBernardinoOficial, com 2 Os juntos, né? Eu tenho o meu canal no YouTube. Aliás, Opa, tá chique, hein, doutor Bernardino? Eu falei das minhas duas paixões, medicina e esporte. Eu tenho uma terceira paixão, que é a música, né? Desde garoto também eu gostava de acompanhar a música. Hoje nós temos uma banda ali de rock and roll clássico. Beleza, lá. hein? Nós brincamos lá um pouquinho, então nós temos o nosso canal Música, Medicina e Esporte, que procura sempre falar de assuntos que conectem as 3 áreas, sempre que possível, né? Então nós temos lá, por exemplo, tem um episódio lá do Bob Marley, né? Nós colocamos o Bob Marley, mas falamos do tumor que matou o Bob Marley, né? E os cuidados que as pessoas têm que ter. Então nós temos lá o Dezembro Laranja, que é a proteção, que é a prevenção do câncer de pele, o Outubro Rosa, Novembro Azul, sempre de uma forma bem humorada, sempre num contexto esportivo, enfim, sempre procurando trazer informação, mas de uma forma mais agradável para que as pessoas possam, enfim, ter uma vida mais saudável. Doutor Bernardino, prazer recebê-lo senhor aqui no programa. Vai ter outros convites, com certeza, o senhor participar. Espero estar aqui sim, muito bom, gostei. Um abração para o senhor. Ótima aqui, parabéns. Obrigado. Agradecendo ao doutor Bernardino Santi, foi o nosso convidado dessa semana do A Bola Não Para, que volta semana que vem, sempre convidado inédito falando de esporte para você. Até lá.